Nós vamos ler aqui o capítulo 22, que diz assim, vamos ler do versículo 6 até o 21. Depois a gente vai evidenciar aí alguns versículos. Diz assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que veio sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Aqui então nós temos o capítulo final de Apocalipse. São 22 capítulos. E nós, hoje então, estamos no último capítulo. Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós iniciamos então esse estudo, o Brasil estava bem diferente do que está hoje. Pior. Se hoje está ruim, quando nós iniciamos esse estudo estava pior. Porque muitas pessoas ainda não tinham voltado a trabalhar, o comércio não tinha voltado, estava aquele negócio de quarentena bem intenso, não é? Isso que nos levou a falar sobre Apocalipse. E muitas pessoas também não tinham se vacinado. Eu lembro, né, quando a presbítera Silaída entrou aqui numa terça-feira e falou: pastor, tomei a vacina.
não é? Chegou a faixa etária. Então, meus irmãos, é muita bênção nós estarmos aqui hoje, é muita bênção poder acompanhar, né? Eu gosto de rotina, eu gosto de ficar firme naquilo que eu faço, eu gosto de ir até o fim em tudo, porque parece que, né, parece não, Deus ele nos sustenta, né? Quando a gente começa uma coisa e sai, começa outra e sai, a gente não faz nada e o tempo passa, né? Mas quando a gente coloca um propósito e olha naquele propósito e olha primeiro para Jesus, e aí é uma bênção, irmãos. É gostoso demais, porque o Senhor Jesus, Ele se faz assim muito presente na vida daqueles que são perseverantes. Não que Ele não está presente na vida de quem não é perseverante, Ele está também. Só que quem não é perseverante não percebe Jesus presente em sua vida. Só os perseverantes percebem. Então eu tenho essa característica que, graças a Deus, pela graça de Deus, né, Deus tem me dado, e eu peço que Ele não tire. E isso vem comigo desde que eu me entendo, não é por gente. Eu estava uma vez na primeira série, primeiro ano. Nós não fazíamos a pré-escola antigamente, né? Primeiro ano. E aí então, eu não sei o que deu na minha mente, irmãos, que eu estava achando que já estava no final da aula, do dia, né? Já ia dar 5 horas, saía 5, e a professora encheu a lousa. Aí eu falei, não, eu tenho que terminar esse negócio aí, eu tenho que levar certinho para casa, tenho que fazer a lição, e abaixei a cabeça e comecei a acompanhar a professora, escrever. Bateu o sinal, eu acabei. Guardei minhas coisas, peguei a mala, né, que era uma malinha pretinha assim com alça, peguei a mala e fui embora. Aí meus amigos falaram, onde você vai, Dirceu? Eu falei, vou embora. Não, agora é o recreio. É o recreio. Então, meus irmãos, é uma coisa que eu tinha comigo, eu tenho que terminar, e terminei. Escrevi tudo. Enquanto meus amigos escreveram metade, eu terminei de copiar toda a lousa, porque eu tinha um alvo, eu tinha um objetivo, eu tinha um foco. E quando nós lemos então Apocalipse, nós percebemos isso. A igreja ela precisa ter esse alvo, esse foco, esse objetivo de seguir Jesus. A revelação do Apocalipse é absolutamente confiável, diz o verso 6. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O mesmo Deus que revelou a palavra aos profetas, também revelou a palavra aos anjos. A mensagem de Apocalipse foi falada então ali para João. É interessante, meus irmãos, que quando nós observamos esta palavra, quando nós obedecemos esta palavra, ela produz em nós felicidade. Conforme diz aqui no versículo 7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras. Quando a gente então lê a palavra, guarda a palavra, nós somos felizes, diz a palavra do Senhor. E guardar significa aceitar o conteúdo da palavra, não murmurar, não acrescentar, não subtrair nada do conteúdo da palavra. Quantas pessoas acrescentam, quantas pessoas subtraem, quantas pessoas não observam, mas feliz aquele que guardar, que observar, aquele que obedecer, porque receberá então o seu galardão. Meus irmãos e minhas irmãs, as profecias do Apocalipse não foram escritas para satisfazerem a curiosidade. O que vai acontecer? Para as pessoas ficarem curiosas, mas não. Ela foi escrita, meus irmãos, para que a igreja então pudesse ouvir, pudesse ler, pudesse receber e pudesse se preparar. Às vezes nós somos curiosos com alguns textos bíblicos, isso não é errado. Mas, acima da curiosidade, deve estar o preparo. O preparo para a gente então conquistar a nova Jerusalém. A mensagem do Apocalipse vem de Deus. É sobre Jesus, por meio do anjo, a João para a igreja. Olha que coisa linda. Ela vem de Deus, por meio de Jesus. Jesus revela o anjo revela a João, e João revela a igreja. E você é a igreja, eu sou igreja,
nós somos igreja, então nós recebemos esta palavra. A mensagem do Apocalipse não deve ser selada, diz aqui a palavra do Senhor. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Daniel, meus irmãos, o profeta Daniel, ele foi ordenado por Deus a selar o livro até ao tempo do fim. Lá na profecia de Daniel, das 12 semanas. Ao contrário, quando a palavra é revelada a João, a palavra é não seles. Meu Deus, isso é forte. Não seles, ou seja, não fecha, porque já está para acontecer. Já está para acontecer. A vinda está próxima. A segunda vinda de Jesus está próxima. Então não seles. A mensagem da vitória de Cristo e da igreja precisa ser falada, precisa ser anunciada, pregada a todo o povo. A mensagem do Apocalipse precisa ser mantida íntegra. Íntegra. Por isso então, meus irmãos e minhas irmãs, nós como igreja, quando recebemos esta palavra, precisamos continuar nesta marcha de preparo. Precisamos nos preparar. A cada dia temos que estar preparados para a volta de Jesus. Não podemos deixar que nada e ninguém tire esse preparo de nós. Um exemplo muito forte para nós é quando Moisés ele se irrita, meus irmãos, como nós também nos irritamos, não é? No dia a dia. Moisés se irritou com o povo e ali ele tinha que falar à rocha para a rocha liberar água, e ele feriu a rocha. E ali então foi crucial, meus irmãos, para ele não entrar na terra prometida. Deus pegou Moisés, levou ao monte, permitiu que ele olhasse a terra prometida, e ali então ele morreu, e ali Deus o sepultou, e ninguém mais encontrou Moisés. E Deus permitiu que o corpo de Moisés não fosse encontrado, porque se fosse encontrado, meus irmãos, as pessoas iam adorar o corpo de Moisés, iam adorar. Então o corpo de Moisés, quem enterrou foi o próprio Deus, e ficou lá, e o povo chorou, e o povo gemeu, e Moisés então, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida, porque o povo era tão soberbo, dura cerviz, irritava tanto, meus irmãos. É pior que o Chaves. Sabe quando o Chaves fica irritando o Kiko, o seu Madruga? E o povo ficava irritando Moisés, irritando Deus, irritando Moisés, irritando Deus. E ali teve uma hora que Moisés não aguentou. Então, meus irmãos, não vamos deixar que a irritação nos pegue de jeito. Amém? Os habitantes da Nova Jerusalém devem estar preparados para o julgamento do Senhor. Jesus virá como aquele que julga retamente. Verso 12. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha só, Jesus é advogado, mas também é juiz, que se assentará no trono. Ele vai julgar-nos segundo as nossas obras. O critério do galardão ou do grau de condenação são as obras. Então, se você é alguém de obra, que faz a obra, por isso quando o pastor fala, ó, você está fazendo a obra, não é pastor. Faça mesmo irritado. Faça mesmo qualquer jeito, faça. Uma vez eu cheguei em casa, meus irmãos, irritado. Também, era presbítero, hein? Aí o irmão fica irritado lá, a gente quer exigir muito do irmão. Cheguei em casa, mãe, é difícil. Minha mãe falou, filho, nunca foi fácil. Faça a tua parte que Deus vai reconhecer. E minha mãe, naquela serenidade de sempre, ela foi muito serena. E aquilo entrou aqui, meus irmãos, e não saiu aqui. Porque o filho que obedece o pai e a mãe é feliz. Hoje eu tenho dificuldade de enxergar filhos que obedecem pai e mãe. Tenho dificuldade de enxergar, viu?
Eu não sei vocês. A gente ensina, a gente fala, mas eles não ouvem. Entra por aqui, sai por aqui. E aquilo entrou por aqui e ficou, meus irmãos, não saiu. E desde então, meus irmãos e irmãs, eu sempre procurei fazer a obra do Senhor em todas as circunstâncias. Todas. Na alegria, na tristeza, né, no luto, na confusão, na doença, sempre fazendo a obra do Senhor. Porque o critério do galardão ou o grau da condenação é através das obras. Aquelas pessoas, meus irmãos, que não têm galardão, aquelas pessoas que não recebem a Jesus, também serão condenadas por aquilo que fizeram. E por aquilo que fizeram e que desagradou a Deus. Por isso então, meus irmãos, naquele dia, não haverá suborno. Não vamos poder, Senhor, quebra essa, Senhor Jesus. Tenha misericórdia. Lembra que nós falamos? Graça, de misericórdia e juízo. Agora é juízo, sem misericórdia. É apenas o juízo. O critério então, meus irmãos, o critério para o galardão, como nós falamos aqui, vai depender então do grau daquilo que nós fizemos, do grau das nossas obras. Mas o critério da salvação depende de nós sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O que é galardão? São presentes. Então lá no céu, nós teremos presentes. São vários galardões. Então cada um vai fazer uma atividade. Nós vamos ficar parados lá no céu de braços cruzados, né? Ou deitados, sem fazer nada. Não. Nós vamos fazer algo lá no céu, que o Senhor tem preparado para nós. Deus é um Deus criativo, irmãos. Pensa assim nas coisas que você gosta de fazer aqui na terra. Lá no céu você vai fazer tanta coisa melhor ainda. Coisas mais gostosas ainda. E Deus vai distribuir os seus galardões. Eu tive uma tia, né, tia Neuza, já falecida. Ela falou assim, ai filho. Ela falava assim, né, ai filho. Indo para o céu, posso trabalhar até no banheiro de faxineira. É verdade, tia Neuza, né? Já está com o papai do céu. Então é assim, meus irmãos. Estando no céu, qualquer coisa vai ser boa. Mas o Senhor vai distribuir serviços para nós. A salvação, então, ela não está ligada a obras, ao que nós fizemos. Mas está ligada se nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A cidade celestial é o santuário, o próprio Deus é o santuário. Ele é a luz da cidade. Deus, Ele é o arquiteto, o fundador de tudo, dos muros de jaspes, luzentes, as praças de ouro, tudo isso é a morada de Deus. Aqueles que não foram lavados ficarão de fora desta cidade. E a palavra é dura, né, irmãos? A palavra é muito dura. A gente vê aqui, queridos, que essas pessoas serão lançadas no charco de fogo. Diz aqui Apocalipse 20, 15. Serão lançadas no charco de fogo. Uma coisa interessante que nós vemos aqui também em Apocalipse 22, quando fazemos um paralelo, uma comparação. Gênesis capítulo 2, versos 1 e 2 diz assim: assim os céus, a terra e tudo, e todo o seu exército foram acabados. É uma narrativa aqui de quando Deus terminou de fazer o mundo. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou. Descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Olhem só que coisa interessante, irmãos. Lá em Gênesis, Deus faz a obra e descansa. Lá em João 19:30,
nós temos a redenção consumada. Ou seja, olhem só, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30, nós temos então a consumação da salvação. Eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Ali Jesus consumou então a salvação. E em Apocalipse 21, 26, é consumada então o final do mundo. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Então Deus, Ele tem uma palavra lá em Gênesis, quando Ele termina de fazer a sua obra, Ele descansa. Lá em João, quando Jesus, então, Ele é crucificado, Ele morre, então Ele consome, Ele está consumindo ali. Está consumado. Está consumado. E ali então, depois de 3 dias, Jesus ressuscita. Em Apocalipse 21, 6, nós temos o quê? Deus ali está consumando também o fim. O fim está consumado. Agora, meus irmãos, o destino das pessoas está selado. Esse versículo 11 aqui, ele é muito profundo. Ele diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar. Sabe o que significa isso? Significa que quem não aceitou Jesus, o injusto, ele vai continuar fazendo injustiça pela eternidade. O imundo vai continuar sendo imundo pela eternidade. O justo vai praticar a justiça pela eternidade. E o santo vai ser santificado pela eternidade. Esse é o fim. Está consumado. A palavra de Deus está dizendo que as pessoas que se recusaram a ouvir e a obedecer continuarão em seu estado de rebeldia eternamente, enquanto aqueles que receberam vida nova em Cristo terão esta vida eternamente. Deus vai entregar as pessoas ao seu próprio estado. Quem está no estado de injustiça permanecerá injusto. Quem está no estado de imundícia continuará imundo. Quem está no estado de justiça e de santidade continuará também eternamente. Os habitantes da Nova Jerusalém devem guardar esta palavra ansiosamente. Por isso que quando nós falamos Maranata, nós estamos falando ora vem Jesus. Uma coisa que nós não fazemos, meus irmãos, eu pelo menos não faço, talvez você faça, é na minha oração diária eu falar: Senhor Jesus, volta logo. Eu não oro assim, irmãos, mas pelo ensinamento de Apocalipse, a igreja tem que orar. Todos os dias. Maranata. Porque a igreja foi feita para se encontrar com o noivo. É ou não é? Então, qual que é o desejo da noiva? O que a noiva anseia a cada dia? O noivo, né? Então, pelo estudo de Apocalipse, a igreja de Jesus, ao invés de ela ficar cada vez mais fincando a sua estrutura e os seus alicerces na terra, ela tem que orar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A noiva do Cordeiro deve clamar ansiosamente para que o noivo venha. O clamor da noiva é: vem. Ela sempre ora: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Este deve ser o anseio da noiva. A noiva do Cordeiro clama insistentemente para os sedentos virem a Jesus. Lá no versículo 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aqueles que ouvem, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida.
Sabe o que significa isso aqui? Evangelismo. Evangelismo. Nós precisamos evangelizar. Quando nós falamos do remanescente no domingo passado, nós que somos remanescentes, nós precisamos buscar outras pessoas para que elas se tornem também remanescentes. Não é que nós somos remanescentes e agora nós vamos ficar felizes da vida e falar o resto, não é, que se exploda, o resto que se afunde no mar. Não. Os remanescentes devem ir atrás daqueles que se perderam, para que eles se tornem também remanescentes. Olha o que diz o 17 aqui: o Espírito e a noiva dizem, nós somos a noiva. O Espírito é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. O Espírito e a noiva dizem, vem! Ou seja, estamos evangelizando, estamos falando de Jesus para aquelas pessoas que não têm Jesus ainda. Aquele que tem sede, venha! E quem quiser, receba de graça da água da vida. Este é o papel da igreja. A igreja, meus irmãos, ela tem o livro de Apocalipse para ela se preparar a cada dia. A igreja, ela tem um livro de Apocalipse para poder também pregar a palavra, uma palavra evangelística, para as pessoas virem até Jesus. Se alguém não vir até Jesus, meus irmãos, que essa pessoa não venha até Jesus porque ela não foi convidada, mas porque ela não quis. Mas ela precisa ser convidada para vir e beber da água da vida. Amém? Eu quero concluir aqui esta palavra, esse 22º capítulo de Apocalipse e último capítulo, dizendo o seguinte: a última promessa das Escrituras, sabe o que diz? Certamente venho sem demora. Está lá no versículo 20 do 22. É uma promessa que Jesus está fazendo. Eu preguei aqui recentemente e falei das várias promessas de Jesus, muitas já se cumpriram e outras estão por se cumprir. Mas aqui, meus irmãos e irmãs, é a última promessa das Escrituras. Certamente venho sem demora. E a última oração de Apocalipse aqui, sabe qual que é? Amém. Vem, Senhor Jesus. É a igreja orando. Então aqui em Apocalipse 22:20 nós temos a última profecia, certamente venho sem demora, e a última oração da igreja. Amém. Amém. Vem, Senhor Jesus. E depois do versículo 21, nós temos a bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos. E assim então nós somos agraciados. Amém? Que Deus nos abençoe.